O que acontece quando nossa fé parece existir por fora, mas não produz frutos verdadeiros no coração? Bem-vindo ao Semente da Fé. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas valorizam mais a aparência do que a essência. Isso também pode acontecer na vida espiritual. Às vezes mostramos sinais externos de fé, mas o coração está distante de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus realiza dois gestos muito fortes: a figueira sem frutos seca, e o templo é purificado. Essas duas cenas estão profundamente ligadas. A figueira tinha folhas, aparência de vida, mas não possuía frutos. O templo estava cheio de movimento religioso, mas havia perdido a essência da oração verdadeira. E talvez essa palavra também esteja nos convidando a olhar para dentro de nós. É aqui que nasce a pergunta que conduzirá a nossa reflexão. O que acontece quando nossa fé parece existir por fora, mas não produz frutos verdadeiros no coração? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra nos ensinará que Deus deseja uma fé viva, sincera e transformadora. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Marcos capítulo 11, versículos de 11 a 26, e diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira coberta de folhas, foi até ela para ver se encontrava algum fruto. Aproximando-se, não encontrou nada além de folhas. Então disse à figueira: Nunca mais ninguém coma do teu fruto. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam ali. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E ensinava: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado até a raiz. Jesus então lhes disse: Tende fé em Deus. Reflexão: a figueira parecia saudável. Tinha folhas, tinha aparência de vida, mas quando Jesus se aproxima, não encontra frutos. Essa imagem é muito forte porque revela uma realidade espiritual que pode acontecer conosco, uma fé apenas exterior. Podemos frequentar a igreja, conhecer orações, falar sobre Deus, mas ainda assim carregar um coração distante da verdadeira conversão. Jesus não procura apenas aparência religiosa. Ele procura frutos, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de humildade, frutos de misericórdia. A fé verdadeira transforma atitudes. Transforma relacionamentos, transforma escolhas. O Evangelho nos convida hoje a perguntar: que frutos minha vida tem produzido? Porque diante de Deus não basta parecer vivo espiritualmente. É preciso permitir que o coração floresça de verdade. Se esta palavra toca seu coração, escreva nos comentários: Senhor, fez frutificar minha fé. Depois da figueira, Jesus entra no templo e expulsa os vendedores. Essa cena revela o zelo profundo de Cristo pela casa de Deus. O templo deveria ser lugar de oração, encontro e presença divina. Mas havia se transformado em espaço de interesses humanos. E aqui existe uma verdade muito importante: nós também somos templo de Deus. O coração humano foi criado para ser morada da presença divina. Mas às vezes deixamos que tantas preocupações, distrações, egoísmo e pecados ocupem esse espaço. Jesus deseja purificar aquilo que dentro de nós perdeu a essência. Talvez hoje existam áreas da nossa vida que precisam ser reorganizadas. Talvez existam atitudes que afastam nossa paz. Talvez Deus esteja nos chamando a voltar à oração sincera. A purificação nunca acontece para destruir. Acontece para restaurar. Cristo remove aquilo que impede o coração de viver plenamente a presença de Deus. Se você deseja que Deus renove seu coração, escreva: Jesus, purifica meu interior. Depois que os discípulos observam a figueira seca, Jesus lhes diz: Tende fé em Deus. Cristo mostra que a verdadeira transformação nasce da fé sincera. Não uma fé superficial, não uma fé apenas de aparência, mas uma fé profunda, capaz de confiar verdadeiramente em Deus. Jesus também fala sobre oração e perdão. Porque o coração endurecido não consegue produzir frutos espirituais. Muitas vezes queremos mudanças externas, mas Deus começa trabalhando dentro de nós. A oração fortalece a alma. O perdão liberta o coração. A fé abre caminhos onde parecia existir apenas impossibilidade.
Talvez hoje você esteja precisando justamente disso, de uma renovação interior. Não apenas mudar algumas atitudes externas, mas permitir que Deus transforme a raiz da sua vida espiritual. Porque quando a raiz é curada, os frutos começam a aparecer. Escreva nos comentários: quero viver uma fé verdadeira. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. O que acontece quando nossa fé parece existir por fora, mas não produz frutos verdadeiros no coração? Corremos o risco de viver apenas de aparência espiritual. Mantemos práticas externas, mas sem verdadeira transformação interior. Mas Jesus hoje nos chama para algo mais profundo: uma fé viva, um coração purificado, uma vida que produza frutos de amor, misericórdia e confiança em Deus. Cristo continua se aproximando de cada coração. Continua purificando, continua restaurando, continua ensinando o caminho da verdadeira fé. Oração. Senhor Jesus, não queremos viver apenas uma fé de aparência. Purifica nosso coração e faz nascer em nós frutos verdadeiros de amor, oração, humildade e perdão. Ensina-nos a confiar profundamente em Ti e a permitir que Tua presença transforme nossa vida por inteiro. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa renovar a fé, siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. Lembre-se, Deus não procura apenas aparência religiosa. Ele procura corações que produzam frutos verdadeiros. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.